Você sabe quando precisa usar medicamentos para tratar a obesidade? Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente trazendo conteúdo de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde e teu desempenho. E vamos aqui destrinchar todo o contexto de quando utilizar medicamentos para tratar a obesidade. Sim, obesidade é uma doença crônica multifatorial. Existem vários fatores que podem influenciar. Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal. Porém, né, a gente tem que entender que se a gente está falando de vários fatores, a gente não pode imaginar que com um medicamento específico a gente já vai resolver tudo. Quando a gente fala de obesidade, a gente tem que entender que a gente está falando de um tratamento crônico, um tratamento continuado. A gente vai precisar necessariamente de mudanças do estilo de vida para ter algo longevo. E deve ser individualizado. Existem pessoas que vão precisar de um tratamento X, outras de um tratamento Y, de acordo, com a causa da obesidade, de acordo com o perfil daquele indivíduo. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tudo bem? E usar o medicamento quando ele realmente é necessário. E a gente vai discutir sobre isso nesse vídeo. Dieta, precisa ter? Precisa. E dieta não é simplesmente dizer para a pessoa fechar a boca. Dieta é mostrar para a pessoa o caminho para ela conseguir ter um déficit calórico, consumir menos calorias do que gasta, não sofrendo tanto. Ela vai sofrer alguma coisa? Vai. Vai sentir fome? Vai. Só que a gente vai tentar amenizar isso da melhor forma possível, para a pessoa não precisar, passar por um sofrimento maior do que ela já está. Ela já está em um sofrimento muito grande, só pelo fato dela estar obesa. Então é um sofrimento psíquico e é um sofrimento físico também. A gente não quer que essa pessoa passe por um processo que vai ser pior ainda, que vai fazer ela desistir e achar que não pode, e ficar perpetuando o contexto de obesidade. E exercício, Gabriel, precisa? Precisa! Exercício é fundamental para te ajudar, por exemplo, no processo de manutenção do peso. Ajuda na perda? Ajuda. Mas ajuda principalmente também na manutenção. Quer dizer que se essa pessoa não fizer exercício não vai emagrecer? Não é isso que eu estou dizendo. Mas exercício é extremamente importante. Se você... falei errado aqui. Se você quiser se aprofundar dentro do contexto de alimentação, exercício, para emagrecer ou até para ganhar massa muscular depois, eu te convido a conhecer o meu e-book Fundamentos da Evolução Física Definitivo. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas vamos continuar. Outra coisa. Beleza, entendeu dieta, entendeu exercício. O que mais? Terapia. Cara, muitas das coisas que envolvem a obesidade são situações comportamentais. E essas mudanças dentro do processo de comportamento vão ser fundamentais para o indivíduo conseguir ter uma relação boa com o alimento e ter uma longevidade nesse processo de emagrecimento, de manutenção desse peso perdido. A gente precisa focar também na parte de terapia para melhorar essa relação do indivíduo com a comida. Tá, Gabriel, você tá falando aí de dieta, de exercício, de terapia, mas eu vim aqui para saber de medicamento. Calma, meu amigo. Você veio aqui para aprender um contexto global, um contexto completo. A gente precisa introduzir essa parte. Porque se a gente simplesmente colocar e jogar medicamento, você não vai entender, tá? Então, beleza. Quando é que a gente vai colocar medicamento? Tratamento farmacológico. Vamos entrar aqui agora no tópico mais específico. Bem, primeiro ponto. Como é que a gente caracteriza obesidade? IMC, Índice de Massa Corporal, acima de 30. Tudo bem? Então, o indivíduo com IMC acima de 30, ele está caracterizado como indivíduo obeso, tudo bem? Ou indivíduo acima de 25, 27, com comorbidades relacionadas à obesidade. Diabetes, hipertensão, dislipidemia, por exemplo, mas o IMC acima de 25, 27. Ele já seria caracterizado como sobrepeso, no caso, com necessidade de tratamento. Então, o indivíduo obeso, acima de 30, ou 25, 27, com essas comorbidades, ele se enquadra no perfil de pessoa que pode se beneficiar com o tratamento medicamentoso. Entendido? Entendido. Gabriel, significa que a partir do momento que eu pego o paciente obeso, eu já vou usar o medicamento? Não, veja bem. A gente tem outro critério aí. Ele precisa ter tido uma falha no tratamento com outros tipos de tratamento, como por exemplo com a dieta e do treino. Então, se o indivíduo ele está obeso, ele nunca tentou fazer dieta e treino, talvez no primeiro momento, se fosse mais indicado, ele tentar fazer uma dieta e treino, como eu falei. Não é simplesmente jogar e dizer que ele tem que comer menos e se exercitar, tá? Seria realmente propor dieta e treino para esse indivíduo. Entendido? Entendido. Só que, muitas das vezes, cara, o que acontece? O indivíduo procura o médico já tendo
tentado de tudo para emagrecer. Fez dieta da lua, do olho magro, do cabelo, do céu, vamos lá, do sol, fez todo tipo de dieta e não conseguiu. Então assim, a falha que o paciente relata também é considerada uma falha terapêutica. Então se você pega o paciente, né, e se ele já está tendo essa falha sozinho, ele poderia sim, a partir do momento que ele tem esse IMC acima de 30, ou 25 a 27, dentro desse, acima de 25 ou 27, com essas comorbidades, ele teria sim uma indicação de tratamento farmacológico, tudo bem? O que é que a gente tem que entender no tratamento farmacológico? A gente tem que entender que o medicamento ele é individualizado de acordo com o perfil do paciente. Existem alguns medicamentos, por exemplo, que vão ter maior efetividade naquele paciente beliscador. Então a gente tem que entender, por exemplo, o padrão alimentar. É uma pessoa beliscadora? Outros medicamentos vão ter mais efetividade no padrão hiperfágico. Como assim, Gabriel? Naquele padrão de indivíduo que come muito de uma vez. Então talvez esse outro perfil. Tem outros medicamentos que têm uma propriedade que pode beneficiar quase que tudo, só que são bem mais caros. E aí nesse caso a gente tem que ver o nível socioeconômico do indivíduo. Outros medicamentos atuam, por exemplo, na questão de redução, né, do consumo de gordura, na absorção das gorduras. Será que esse indivíduo já consome muita gordura na dieta? Será que colocar esse medicamento vai ser efetivo ou não? Então a gente tem vários mecanismos de ação que podem justificar ou não o uso de acordo com um determinado paciente e o padrão alimentar que aquele indivíduo tem. Além do padrão alimentar, a gente tem que sempre se atentar ao fato de que não é porque o medicamento teoricamente iria funcionar com aquele paciente que ele vai funcionar e vai ser bom. Porque às vezes o indivíduo tem o perfil de usar o medicamento, mas tem muitos efeitos colaterais. Ou às vezes ele tem um perfil de usar aquele medicamento, mas ele não tem a perda de peso esperada. Então a gente tem que analisar também o quê? O perfil de efeitos colaterais e a perda de peso que ele teve, os resultados. Então a gente tem que ver como é que aquele indivíduo reagiu. Outra coisa, se a gente vai usar um medicamento para obesidade naquele indivíduo, a gente tem que ver, por exemplo, se no passado ele já usou esse medicamento e qual foi a resposta que ele teve. Porque a gente vai ter um parâmetro do que aquele medicamento já vai agir naquele indivíduo. E talvez isso nos leve a não usá-lo ou usá-lo. Beleza? A gente tem que ter noção disso. Então, por isso que eu digo, o tratamento tem que ser individualizado. Copiar o que seu colega fez, ou que tal pessoa fez, não vai funcionar. Não vai funcionar. Ainda mais se a pessoa faz as coisas por conta própria. Porque o que acontece, gente? O maior desafio da obesidade não é perder peso. Perder peso muitas vezes é difícil, mas o mais difícil muitas vezes é manter essa perda de peso. E o que a gente vê em indivíduos que abusam de medicamentos de forma demasiada, sem se preocupar com uma real mudança de treino e dieta, por exemplo, e com a dose adequada do medicamento, é uma perda de peso expressiva, onde depois ele tem um reganho de peso e muitas vezes ele volta para um peso que é mais difícil ainda, né? que fica maior ainda do que quando ele começou. Então o maior desafio, às vezes, é o que? É manter esse peso. Manter esse peso, tá? Outra coisa, o medicamento, ele sempre vai ser utilizado de forma única? Não. Muitas vezes o medicamento é o quê? É colocado em conjunto, né, com outros medicamentos, tá? Então, às vezes o indivíduo vai precisar de 2, 3 medicamentos para o tratamento da obesidade, dependendo do indivíduo, e ele precisa ser sempre reavaliado, tudo bem? Reavaliado. Beleza? Lembre-se que a gente está falando aqui algo que é muito mais do que o simples e básico, a gente está falando aqui algo de forma mais profunda, então lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal, tudo bem? Quem não é obeso, gente, a gente sabe que não deve usar esse tipo de medicamento. Por quê? Porque esses medicamentos eles promovem uma série de efeitos colaterais. Para o indivíduo obeso, talvez esses efeitos colaterais sejam algo aceitável. Então, do ponto de vista de custo-benefício, ter alguns colaterais em vista que ele vai tratar a obesidade, que é uma doença crônica bem pesada, talvez para ele compense. Para uma pessoa que quer só emagrecer, não tem sentido. Então não adianta usar medicamento para obesidade em pessoas que não são obesas, tá? E assim, né, quando a gente está falando de tratamento da obesidade, quando a gente fala de medicamentos, às vezes uma perda de peso adicional de 5 a 10% já é considerado o suficiente para melhorar a sobrevida daquele paciente, para melhorar a qualidade de vida daquele paciente, para reduzir muitas comorbidades que aquele paciente tem. E para uma pessoa às vezes ficar querendo só emagrecer, não é isso que vai fazer grande diferença, por exemplo, do ponto de vista físico e estético, né, que é o que a pessoa está querendo. Então não tem sentido, tá? Não tem sentido. O medicamento acima de 5% de perda corporal já vai ser visto como algo positivo, como um medicamento que funciona. Mas para uma pessoa que está querendo só emagrecer, não vai. E ainda vai submeter uma série de efeitos colaterais. A gente tem que entender que o contexto é um pouco diferente, tá bom? Fora a mortalidade geral, que vai ser menor nesse indivíduo obeso quando ele perde 5 a 10%, e quando a gente está falando de medicamentos, a gente espera algo entre 3 e 6 meses, tá bom? Um medicamento muito utilizado é o Ozempic. Eu vou deixar aqui um vídeo completo onde eu falo sobre esse medicamento. Um grande abraço e até a próxima.